Vamos orar. Eterno nosso Pai, nós acabamos de louvar o Teu nome, que o Teu Espírito se faça presente, que ao abrirmos a Tua palavra, ela seja o pão, que ela seja o alimento da nossa alma. É o que nós te imploramos em nome de Cristo. Amém. Boa noite, muito bom estar aqui com vocês. Vamos estudar o livro de Gênesis. É sempre bom, eu vou contar rapidinho da minha experiência com isso. Quando a gente estuda algum livro e passa algum tempo estudando esse livro e se dedicando a aprender um pouco mais sobre esse livro específico. Alguns sabem, alguns não, mas por volta do final de 2007, início de 2008, eu fui convidado então pela Associação Paulistana, na época era pastor da Comunidade Judaica Adventista, em São Paulo. Eu fui convidado a ajudar um outro projeto, junto com a Comunidade Judaica Adventista, que era o projeto da Nova Semente, né? E eu fiquei um pouco desesperado, porque eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar com jovens, né? Pastor jovem, essas coisas assim, nunca imaginei que fosse rolar comigo. E aí eu cheguei lá e imaginei, né, na minha cabeça, como todos aqueles preconceitos que, sem nenhum tipo de mentira, vocês também têm. Quando você ouve o nome Nova Semente, você pensa, baderna, né? Bagunça, músicas que não são de Deus, etc. E eu cheguei lá e imaginei que os caras queriam uma festa, né? Um culto bem moderno. E eu vim da judaica, né? Na judaica o culto não tem nada de moderno, né? É bem antigo, você canta em hebraico e tal. E eu cheguei lá e falei para eles, um grupo de jovens, na liderança. Aí, ó. Falei para os jovens da liderança e perguntei para eles, o que vocês querem? O que vocês me convidaram para vir ajudar aqui e tal? O que vocês querem? Sim, é simples, pastor. A gente quer estudar a Bíblia. Eu falei assim, quê? Eu achei que vocês iam querer um negócio meio Hillsong, né? Os cultos assim, levantar a mão e tal. Não, a gente quer estudar a Bíblia. Eu falei, vocês têm certeza? Temos certeza, a gente quer estudar a Bíblia. Mas por quê? Porque a gente vem na igreja, a maior parte de nós é adventista de berço, a gente vem na igreja e a gente não sabe nada de Bíblia. A gente está com 20 e poucos anos, a gente não sabe nada de Bíblia, a gente não estuda a Bíblia. E geralmente quando o pessoal faz sermão de jovem, é negócio de o jovem é isso, o jovem é aquilo, e o jovem é dinâmico, é criativo, e ninguém ensina a Bíblia para a gente quer que você ensine a Bíblia para a gente. Só isso. E foi um desafio tremendo, a gente estudou vários livros. E aconteceu um negócio curioso também. O pessoal alguns começaram a criticar, né? Falaram assim, mas você vai estudar a Bíblia, não vai vir visita. Não vai vir visita, que estuda a Bíblia não vem visita. Que a visita gosta de uma programação diferenciada. E o que aconteceu foi que começou a encher de visita. Por quê? As visitas queriam estudar a Bíblia também. Olha que interessante, né? As pessoas vão na igreja para fazer o quê? Estudar a Bíblia. E basicamente, quem não gosta da Bíblia, vai para outro lugar, né? Aqui está muito, muito longe de vocês. Bom, então esse projeto de estudar o livro de Gênesis é extremamente interessante porque a gente se aprofunda em um livro. Então abra sua Bíblia em Gênesis 1. Vocês já leram semana passada, eu já estou sabendo que vocês leram. Se dividiram em grupos, etc. Vocês leram buscando as repetições que aparecem no texto, não é isso? E tal. E vocês perceberam que o nome que mais aparece no texto é Deus. Então o nome Deus, Elohim, usado aqui em Gênesis 1, do verso 1 até Gênesis 2, verso 3. Esse nome vai aparecer cerca de 35 vezes, no hebraico, obviamente, né? Então aparece bastante, é o que mais aparece, o substantivo que mais aparece é Elohim. Mas tem outras marcas interessantes no texto, a gente vai explorar algumas dessas marcas. Quando a gente lê aí, e você pode ler os 2 primeiros versos, lê aí individualmente os 2 primeiros versos de Gênesis. Tranquilo, pode ler na sua Bíblia, seu smartphone, ou sei lá o que mais. Legal, né?
Mas vamos ler com tranquilidade. No princípio criou Deus, os céus e a terra. Tem ação aqui? Tem. Qual é a ação? Criar. Quem é o sujeito dessa ação? Deus. Beleza, maravilha, isso é fácil. E no segundo verso, o que está escrito? E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Tem ação nesse verso? Não. Esse verso está descrevendo, ele é um verso descritivo. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Ele está descrevendo o quê? Então ele começa dando uma ação. Qual é a ação que ele dá? A ação de criar. Deus cria. Ele criou o quê? Os céus e a terra. Aí ele para. E quando ele para, o que ele começa a descrever? A terra. E ele descreve o estado da terra. E a terra, a primeira descrição da terra que aparece na Bíblia, qual é? Ela era sem forma e vazia. E aqui é uma expressão bonita em hebraico, a expressão torro vavorro. Né? Vamos repetir todo mundo junto? Torro vavorro. Bonito, né? Torro vavorro. Eu acho bonito. Alguns não acham, mas eu acho bonito. Torro vavorro, a terra era torro vavorro. E a nossa Bíblia vai traduzir como sem forma e vazia. Uma das coisas legais da Bíblia, e a gente não precisa mais fazer isso, porque alguém já fez isso no passado, várias pessoas fizeram, né? Que bom. É estudar quantas vezes as palavras vão aparecer na Bíblia. Quantas vezes as palavras vão se repetir na Bíblia. E essa expressão torro vavorro, ela vai aparecer, sabe quantas vezes na Bíblia? Quem é meu aluno já fez Pentateuco não pode dizer. Quantas vezes? Alguém quer chutar aí? Você já falou 3 vezes. Já acertou de primeira. Você faz teologia? Ah, tá aí. 3 vezes. Vai aparecer uma aqui em Gênesis 1, verso 2. Vai aparecer uma vez em Isaías, capítulo 34. E vai aparecer uma vez em Jeremias, capítulo 4. Vamos abrir lá em Jeremias, capítulo 4. Isso, torro vavorro. Jeremias, capítulo 4. Aí começa, vamos começar lá no verso 5, né? Só para dar um contexto, né? Que é muito importante quando você está lendo a Bíblia, você tem que ter contexto, né? Você tem que saber o que está acontecendo. Então, anunciai em Judá, fazei ouvir em Jerusalém, dizei, tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo, ajuntai-vos, e entremos nas cidades fortificadas, arvorai a bandeira rumo a Sião, e não vos destenhais, porque eu faço vir um vento do norte, um mal, um grande mal, uma destruição. Já um leão subiu da sua ramada, um destruidor das nações. Ele já partiu, já deixou o seu lugar para fazer da sua terra uma desolação, a fim de que todas as cidades sejam destruídas e ninguém as habite. Cingi-vos, pois, de cilício, lamentai e uivai, porque a ira ardente do Senhor não se desviou de nós. Então, qual é o contexto aqui do início do verso 5? Qual é o contexto? Destruição. É um oráculo de destruição. O profeta está falando em nome de Deus, e o que ele está dizendo? Deus vai mandar uma destruição. Vai mandar uma destruição sobre Jerusalém, sobre Judá. E essa destruição vai vir do norte, correto? Vai vir do norte. E o que vai acontecer com essa destruição? Vamos adiantar um pouquinho a nossa leitura, até o verso 21. Vai dar tempo de falar tudo o que tem que falar. Até quando terei de ver a bandeira, terei de ouvir a voz da trombeta? Deveras o meu povo está louco, já não me conhece. São filhos nécios e não inteligentes. São sábios para o mal e não fazem o bem. Verso 23. Olhei para a terra e ei-la torro vavorro, sem forma e vazia. Para os céus e já não tinham luz. Olhei para os montes e eis que eles tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Verso 25.
Olhei e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Verso 26. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Toda a terra estava assolada. Verso 28. Por isso a terra pranteará e os céus se enegrecerão, porque falei e resolvi, não me arrependo, nem me retrato. Ao clamor dos cavaleiros e dos flecheiros fogem todas as cidades, entram pela selva, sobem pelos penhascos, todas as cidades vão ficar desamparadas e já ninguém as habitará. Essa descrição aqui, a gente tem 3 microfones. Cadê os microfones? Tem um ali. Só. Ah, tá. Essa descrição, o que você entende dessa descrição de destruição? Vamos lá, alguém quer falar? O que você entendeu? A gente leu aqui, o que você entendeu dessa descrição de destruição? Pode levantar a mão que os nossos companheiros aqui do microfone. O que você entendeu dessa visão de destruição? O que parece para você que Deus vai fazer? Toda. Hein? Ninguém? Fala ali, meu querido. Levanta, pode levantar já. Fala. Boa noite. Esse Tohu Vavohu deu a entender que a volta de Jesus, né, tipo um juízo final ali, né? Deu para entender como se fosse um juízo final. Em que sentido um juízo final? Ali onde nós iremos agora, como a volta de Jesus, tudo deserto depois. Vai vir um juízo, Deus vai trazer um juízo. Né? Vamos tirar um pouquinho de lado a volta de Jesus antes. Vai vir um juízo, e quando esse juízo vem, como é que fica a terra? Um deserto. Um deserto e um tremor, né? Tipo um tremor em toda a terra, né? Um tremor em toda a terra. Fica um deserto. Tem vida nesse deserto? Não, de jeito nenhum. Obrigado. Oi. Calma. Não comece a falar de Apocalipse ainda. Calma. Vamos ficar em Jeremias. Ele perguntou do milênio aqui. Mas olha que interessante. Quando você nota a descrição de Jeremias 4, você percebe, a terra era fértil, a terra vai ficar como agora? Não vai produzir mais vida. Além de não produzir mais vida, o que acontece com o céu? Fica escurecido. E as cidades ficam como? Vazias, desoladas. Então, o que você percebe que acontece com a terra? Parece um retorno a um estágio inicial, primordial de Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2. Quando Gênesis capítulo 1, verso 3 disse Deus, haja luz, e houve luz. Como é que era a terra antes de haver luz? Estava tudo enegrecido. Como é que Jeremias descreve esse juízo que Deus vai trazer? Os céus vão ficar enegrecidos, não vai ter mais luz. E a terra que era fértil agora vai ficar como? Desértica. Então é muito interessante porque possivelmente uma das possibilidades etimológicas, ou seja, da origem da palavra tohu, é do ugarítico e significa, sabe o quê? Surpresa, surpresa, deserto. Então a nossa tradução diz que a terra era sem forma e vazia, mas a melhor tradução seria a terra era desértica e sem vida. Não é um caos, não é uma bagunça, como muitos falam, mas é desértica e sem vida. E o que vai acontecer a partir de Gênesis capítulo 1, verso 3? Deus vai começar a criar, e ele vai criar o quê? Vamos ver? A luz, ele cria a luz, ele separa a luz das trevas, ele chama a luz dia, as trevas ele chama de noite. E o segundo dia, o que acontece no segundo dia? Ele cria o firmamento. Ele cria o firmamento. A palavra firmamento em hebraico é raquia, que significa horizonte. Ele cria o horizonte.
E ele chama esse horizonte do quê? Chamou Deus o horizonte de céus. No princípio criou Deus os céus e a terra. No segundo dia, o que ele cria? O firmamento, e ele chama o firmamento de céus. Olha que interessante. E no terceiro dia, o que ele fala? Que apareça no meio das águas uma porção seca. Essa porção seca, em hebraico, a palavra yabashá. Porção seca, yabashá. Essa palavra vai aparecer depois em outros lugares, como por exemplo o Êxodo, etc. Porção seca significa literalmente alguma coisa seca. Alguma coisa seca lembra o que para vocês? Deserto. Terra seca lembra o quê? Deserto. O que é torru? Deserto. O que aparece quando a terra surge do meio da água? Deserto. Deserto tem vida? Não. É uma terra que não tem vida. E essa porção seca Deus chama do quê? Eretz. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. Segundo dia, o que é os céus? O horizonte, o firmamento. O que é a terra no terceiro dia? A porção seca desértica que surge do meio da água. Onde é que estava essa porção seca desértica? Embaixo da água. O que diz Gênesis capítulo 1, verso 2? A terra era desértica e sem vida, havia treva sobre a face do abismo e o Espírito Santo parava por onde? Sobre as águas. Então era tudo aquoso, mas a terra estava... Não tinha terra? Tinha. Onde é que estava a terra? Embaixo da água. Agora Deus manda aparecer, seja, literalmente em hebraico, seja vista a terra no meio das águas. E aí o terceiro dia tem uma segunda ação criativa de Deus. O primeiro dia tem uma ação criativa, o segundo dia tem uma ação criativa, e o terceiro dia tem duas ações criativas. Qual é a segunda ação criativa de Deus no terceiro dia? Que a terra faça brotar relva. Que brote relva, que brote vida, árvores que deem semente, frutos que deem semente. E por que é importante a ideia de semente aqui? Por que é importante a ideia de semente? Criação. O que é a semente? A semente faz o que com fruto? Procriação. Cadê? Quem está falando aí? Ah, está ali. Tem uma voz lá além. O fruto com a semente vai fazer o que com a semente? A semente vai produzir o quê? Produzir vida. Novos frutos. Então ele gera a vida, e essa vida que ele gera, essa vegetação verde que produz frutos, vai fazer o quê? Continuar produzindo frutos. Então ele faz crescer vida na terra, que era como antes dele fazer isso? Desértica. Não é sem forma, ela é desértica. Ela é sem vida, inabitável. E a partir de agora, essa terra que não tinha vida, ela faz o quê? Começa a produzir vida. E é uma vida que vai gerar vida. É vida que gera vida, que gera vida, que gera vida. Quarto dia, ele coloca os luminares no horizonte dos céus. No quinto dia, ele cria os animais que vão ficar nas águas e no horizonte dos céus. E qual é a característica desses animais? Eles também vão gerar vida, eles vão crescer e multiplicar. E essa é uma ordem. Deus dá uma ordem para que a terra crie vida. Deus dá uma ordem para que os seres que ele criou, que são chamados de seres viventes, para que eles criem também o quê? Vida. Correto? Então, quando Deus cria a vida que ele cria vai fazer o quê? Vai gerar vida. A natureza vai gerar vida. E aí chega no sexto dia, além dos animais terrestres, ele cria também o homem e a mulher, o primeiro casal. E qual é a ordem que ele dá para esse primeiro casal? Crescer e multiplicar. Ou seja, ele cria a vida e a vida vai fazer o quê? Gerar vida. E esse é um padrão. Deus pega uma coisa que não tem vida, Deus faz essa coisa que não tem vida passar a ter vida. E quem ganha vida, ou o que ganha vida, tem uma ordem. Qual é a ordem que recebe? Gerar vida. Então, quando Deus dá vida, a vida que ele dá tem que gerar o quê? Vida. Vida gera vida. Essa é a ordem inicial de Gênesis capítulo 1.
Quantas implicações isso tem para a nossa vida? Alguém? Quantas implicações? Me dê uma implicação disso para a nossa vida. Porque o texto não é só o que está ali, né? O texto ele tem que desaguar na nossa vida, né? Qual uma implicação disso na nossa vida? Quando nós nos sentimos mortos, Deus nos revive. Ele nos revive para quê? Para que nós geremos vida. Então, onde é que fala? Professor, só Deus tem o poder de dar a vida. Exato. O inimigo não tem poder de dar a vida, nenhum inseto. Isso mesmo, exatamente. Mas a vida que Deus dá, ele dá essa vida para quê? Para que a gente gere vida. Então a vida que você recebe com uma missão. Qual é a missão? Gerar vida. Vida gera vida. Vida precisa gerar vida. Porque essa é a primeira ordem de Deus. Agora, a gente percebe isso no 6º dia. Aquela vida que ele cria para gerar vida, correto? As plantas, os frutos, os etc., eles vão alimentar todos os animais criados. E essa é a primeira vez que Deus dá um presente para a humanidade. Vamos ler lá? Gênesis capítulo 1, volta lá para Gênesis capítulo 1. Verso 29. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva lhes será para mantimento. Então, além de criar vida, Deus cria uma provisão para que a vida se mantenha. E o primeiro presente que ele dá, não só para homem e mulher, mas para os animais também, é comida. Eu gosto dessa parte, gosto bastante. Primeiro presente que Deus dá para a criação é alimento. É comida. Esse é o primeiro presente. Ele deu um monte de ordens antes. Várias ordens. Crescer, multiplicar é uma ordem. Encher a terra é uma ordem. Dominar sobre a terra, a gente já vai falar disso daqui a pouco, também é uma ordem. Mas o primeiro presente que ele dá é comida. Então a comida é um presente. Não é para comer muito, mas é um presente. Ok? É um presente. Toda vez que você, isso é muito interessante, toda vez que você vai comer, e a gente sempre pede, né? Senhor, abençoa o alimento. O alimento já é uma benção, você não precisa pedir benção. Você tem que agradecer. O alimento é o primeiro presente. Então, quando você vai comer, você agradece. Senhor, obrigado pela comida. É o primeiro presente que Ele te deu. Tá? Isso é fantástico. Agora, vamos voltar um pouquinho, né? Imagem e semelhança. Acho que dá tempo. Deixa eu ver aqui. Dá tempo. Quando Deus cria o homem e a mulher, Ele diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, quem é a imagem e semelhança de Deus? Homem e mulher. O homem é mais imagem e semelhança de Deus do que a mulher? A mulher é menos imagem e semelhança de Deus do que o homem? Não. Ambos são imagem e semelhança de Deus. Ambos, homem e mulher. Juntos e separados. Eles são imagem e semelhança de Deus. Beleza? Além disso, eles recebem uma ordem. Além de crescer, multiplicar e encher a terra, eles recebem uma ordem. Qual é a ordem que eles recebem? Sujeitar e dominar a terra e os peixes do mar e as aves e os animais, etc. e tal. É o homem só que recebe essa ordem de sujeitar e dominar sobre a terra? Não. O homem e a mulher recebem a ordem de sujeitar a terra. Portanto, quem deve sujeitar e dominar sobre a terra? É só o homem? Não, é a mulher também. Os dois recebem a mesma ordem aqui em Gênesis 1. Portanto, em Gênesis 1 você não tem uma diferenciação de funções entre homem e mulher. Os dois recebem a mesma função. E qual é a função? Dominar e sujeitar a terra. Agora vamos entender essas duas palavrinhas. Primeira palavrinha, sujeitar. Essa palavra é kavash, em hebraico, kavash. Kavash aparece em 4 contextos na Bíblia hebraica, o chamado Antigo Testamento. Primeiro, contexto, vamos dizer assim, talvez
mais óbvio. Sujeitar a terra no contexto de uma conquista. Então, por exemplo, quando Josué entrou em Canaã, ele foi sujeitando a terra. Ok? Conforme ele ia conquistando, ele ia sujeitando a terra. Então, esse é um dos usos de kavash. O segundo uso, também interessante, sujeitar nações. Essa vai aparecer uma única vez na Bíblia, em Crônicas, quando Davi sujeita uma das nações que ele conquista. Aparece uma terceira vez, e essa também é um uso muito tranquilo, Deus sujeitando a criação. Deus sujeitando a terra, em textos como Ezequiel e outros textos. Deus, ele sujeita a terra, ele sujeita a criação. Ok? Agora tem o quarto uso. E esse quarto uso é o mais comum e é o mais difícil da gente entender. Kavash tem a ver com opressão. Quando você sujeita outros homens ou outras pessoas. Isso geralmente na Bíblia tem um caráter negativo. Ok? É uma opressão do rei com seus súditos. Um sentido de injustiça. Tá? O sentido de injustiça. Tá? Agora, para entender Kavash, que tem então esses 4 usos, o último deles talvez um uso difícil da gente entender, porque como é que um homem vai sujeitar a terra? É nesse sentido de oprimir a terra. A gente precisa entender a outra palavrinha, que são 2 verbos usados. No hebraico tem um recurso muito comum, vocês já devem ter ouvido falar, chama paralelismo. Às vezes o texto usa 1 e 2 palavras em paralelo, para uma palavra é mais comum, a outra um pouquinho menos comum, uma palavra é mais ampla, a outra um pouquinho mais restrita, e geralmente uma palavra explica a outra. Tá? E ele usa essa segunda palavra é a palavra radá, dominar. Radá, dominar. E esse uso da ideia de dominar tem a ver com rei. Os reis dominavam sobre as suas nações. E ele não tem um caráter negativo, pelo contrário, ele tem até um caráter positivo. Ele vai aparecer, por exemplo, uma profecia de Ezequiel sobre o pastor rei que vai dominar sobre a terra. E é uma profecia. Então, veja, carrega um caráter interessante. A ideia é de regência, é uma ideia real. Portanto, o homem e a mulher, eles recebem uma função real, de dominar como reis sobre a terra. Interessante, né? O que é essa ideia, então, de imagem e semelhança? Tem a ver com reinado. Eles vão reinar sobre a terra. E aí a gente caminha para a conclusão do capítulo, da primeira sessão de Gênesis, né, que termina no capítulo 2, versos 1 a 3. A gente tem uma divisão tradicional de Gênesis, né? Essa divisão tradicional de Gênesis, vocês lembram, né? Como é que é? Vocês têm os 3 primeiros dias, correto? Certo isso? E você tem os 3 últimos dias. O primeiro dia, Deus separa a luz das trevas, cria o dia e a noite, e no 4º dia, o que ele faz? Sol ele não fala sol, né? Ele fala luminar maior, luminar menor, ou luzeiro, para governar o dia e a noite, marcar o tempo, as estações, etc. e tal. Então, tem luz e trevas, no 4º dia também tem a ideia de luz e trevas, dia e noite, então beleza, o primeiro dia é paralelo com o 4º dia. O 2º dia, o que ele faz? Separa as águas de cima, cria o firmamento, o horizonte dos céus, e separa das águas. No 5º dia, o que ele faz? Coloca os animais para voar no horizonte dos céus e para nadar. Então, basicamente, isso daqui é uma divisão interessante para quem faz biologia. Tem sempre aquela pergunta, né? Mas e os mamíferos que nadam? E né, fica aquele negócio, ele criou as aves e os peixes. A ideia do 5º dia não é ave e peixe, são os voadores que voejam. Então, aqui não tem nada a ver com classificação. Tá? São os voadores que voejam e são os animais que nadam. Então, não tem peixe e ave naquela divisão tradicional da biologia. Eu esqueci o nome agora. Eu devo ter anotado, mas esqueci. É classe, né? Mas tem taxonomia, é isso, né? Que é a divisão e tal. Deve ser isso. Bom, se eu estiver errado, depois vocês me dão bronca aí. Como eu não tenho rede social, nem adianta me procurar e me dar bronca na rede social, porque não vai funcionar. Você falou errado e tal. Não vai chegar até mim, então beleza. O que eu estava falando? Ah, tá. Então são os animais que voejam e os animais que nadam. Então o 2º dia e o 5º dia estão relacionados, maravilha. E o 3º dia ele cria a terra, as sementes, e no 6º dia ele vai falar dos animais da terra, do homem e da mulher, e vai falar das sementes de novo.
Então seriam 2 blocos de 3 dias, né? E a gente pega o torro, vavorro, que é sem forma e vazia, então a gente fala que Deus deu forma à terra nos primeiros 3 dias e depois ele encheu a terra nos últimos 3 dias. Só que quando você vai ler o texto, e quem quiser ler o texto um pouquinho mais aprofundado do ponto de vista literário, depois aqui do culto vai ter a classe da VAR, que é na auditória ali do ensino superior, e a gente vai falar das repetições de Gênesis 1. Muito interessante, todos vocês que quiserem deverão comparecer, vai ser muito legal. Mas enfim, as repetições do texto, vou passar bem rapidinho isso, elas vão marcar algumas coisas curiosas. Por exemplo, no primeiro e no segundo dia ele usa o mesmo verbo, o verbo ser, aparecer. Surge, então ele fala assim, que haja luz, e houve luz, que haja firmamento. Ele vai usar o mesmo verbo. Eu anotei isso aqui, para não esquecer. Vamos lá. No primeiro, no segundo e no terceiro dia, ele usa o mesmo verbo para chamar. Deus chama as coisas, Deus dá nome às coisas. No quarto dia em diante, ele não dá nome às coisas. No terceiro dia, no quinto dia e no sexto dia, ele repete a ideia de espécie, cada um segundo o seu tipo. Tá? No segundo e no terceiro dia, ele fala de águas. No segundo, no quarto e no quinto dia, ele usa a palavra firmamento. No quinto e no sexto dia, ele dá uma ordem, ele usa a expressão nefesh hayah também. Fora outras repetições que vocês vão ver no Davá, que eu não vou dar, senão vai ser spoiler. Mas são várias repetições. E sabe que todas essas repetições apontam para a gente? Apontam que não existem 2 blocos de 3 dias cada, mas existe apenas um bloco de 6 dias. O texto está coeso, ele está interligado, ele está conectado. E tem as repetições, né, os famosos refrães clássicos que aparecem em Gênesis, que vocês viram semana passada. Quais são os refrães clássicos? E disse Deus, que aparece 10 vezes. Que mais? Houve tarde e manhã, e viu Deus que era bom. São esses os 3 principais, não é? É isso? Beleza. Todos esses 3 refrães principais, que aparecem em todos os dias, desaparecem quando a gente vai para Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3. Então vamos abrir lá o texto. Abre lá, Gênesis 2, 1 a 3. Agora é importante, hein? Bom, tudo era importante até aqui, mas agora é mais importante. Pronto? Leram? Leiam aí em voz baixa. Em silêncio, em voz baixa, tanto faz. Vou fazer 2 perguntas. A primeira é simples, eu já dei até a resposta. Aparece algum refrão aqui? Nenhum refrão. O que ele faz com todos os refrões do texto até aqui? Ignora todos os refrões do texto até aqui. Por que ele faz isso? Quase. Ele falou porque acabou a ação. Quase. Tem ação aqui ainda. Quando você está lendo e você tem refrão, então vamos dar uma ilustração boa, né? Você está cantando, né? Hino, né? Você vai cantar os hinos do inário. O hino do inário tem um coro, né? O coro é o quê? É um refrão. Ele se repete toda vez que termina uma estrofe. Então tem estrofe e tem o coro. Tem estrofe e tem o coro. Tem estrofe e tem o coro. Você lembra geralmente do coro, que repete bastante. E da estrofe você fica sempre... Agora é essa, tal. Aí você entra, né? Então, breve Jesus voltará, breve virá breve, todo mundo lembra. Mas as estrofes o pessoal tem dificuldade, né? Onde vem qual. Beleza. A sua mente, ela se condiciona a esperar o refrão. E eu sempre faço essa brincadeira, os alunos já sabem, não respondam, então. E a igreja também não me leve a mal pela brincadeira. Mas a gente tem, o nosso teto é branco, né? Mais ou menos branco aqui. Tem algumas cadeiras aqui que são brancas, né? O colega aqui está com uma camisa social branca, né? E tem vários aqui de camisa branca. Aí vem aquela pergunta, você fala branco, 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 o que a vaca bebe? Então aí geralmente, né, você fala branco, 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 e faz a pergunta, o que a vaca bebe? Todo mundo responde leite. O que você fez com a sua mente? O que acontece com a sua mente?
Quando você fala branco, 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 a sua mente faz o quê? Ela entra num estágio que você não pensa mais, porque está no refrão, a sua mente se acomoda. Quando você quebra o refrão, o que você faz? Você chama atenção. A vaca não bebe leite, ela bebe água. Então, quando você quebra o refrão, o que você está fazendo com o leitor? Está chamando a atenção do leitor. Chamando a atenção para o leitor para quê? Para alguma coisa importante. Então, ele cria um modus operandi. Onde é que estão os refrões? Nos 6 dias. Onde é que não tem refrão? No 7º dia. O que ele fez usando a literatura? Ele mostrou que os 6 dias são completamente diferentes do 7º dia. Os 6 dias têm uma cadência. E essa cadência tem a ver com a repetição. 6 dias você repete. E o 7º dia? Quebra a repetição. 6 dias Deus age em favor da criação. E agora vem a segunda pergunta. No 7º dia, a ação dele tem a ver com quem? Com ele. O 7º dia, a ação tem a ver com quem? Com ele. Há ação no 7º dia. E qual é a ação do 7º dia? Descansar. Essa é a segunda pergunta. Descansar. Qual é o centro, qual é a ação central do 7º dia? Descansar. Descansar. E o descanso de quem? De Deus. É uma ação dele para com quem? Com ele mesmo. Durante 6 dias ele age em prol de quem? Da criação. E no 7º dia ele age em favor de quem? Dele mesmo, ele descansa. Então o 7º dia tem uma ação, mas é uma ação de Deus para com ele mesmo, de descansar. E a pergunta clássica, tradicional, vai ter que ser rápido agora. Deus se cansa? Não. Jesus mesmo fala isso, né? Meu pai não se cansa, ele não para de trabalhar. O que é descansar de Deus? O que é o descansar de Deus? Parar de criar, reflexão, admirar a própria criação. Vocês perceberam que a maior parte dessas respostas não estão na Bíblia, né? São respostas que a gente cria. Qual é a resposta da Bíblia? Vamos achar? Vocês sabiam que o verbo descansar em Gênesis 2, verso 1 a 3, é o verbo Shavat, da onde vem Shabat, que a gente traduz como sábado. Mas vocês sabiam que o verbo que aparece em Êxodo, capítulo 20, do verso 8 a 11, onde está o 4º mandamento, não é Shavat? Vocês sabiam disso? O verbo que aparece no capítulo 20 de Êxodo, verso 8 a 11, é o verbo nuar, que também significa descanso. Da onde vem o nome de Noé. O nome de Noé é porque todo mundo esperava que ele trouxesse descanso. Nuar. Descanso de Deus em Êxodo é Nuar. Em Êxodo capítulo 23, ele vai usar os 2 verbos juntos, quando ele vai falar do sábado. Shavat e Nuar. E por que é importante a gente entender o descanso? Porque Shavat não tem muita explicação. Shavat é cessar de fazer. É cessar de fazer alguma coisa, de fazer a obra que você estava fazendo. Mas o verbo Nuar tem um sentido interessante. Vamos ler 2 textos para a gente terminar. Vamos abrir em 1 Crônicas 28. Primeiro Crônicas 28. Vamos ler o verso 2. Aqui está falando da construção do templo. Então, olha lá. Pôs-se o rei Davi em pé e disse: ouvi-me, irmãos meus e meu povo. Era meu propósito de coração edificar uma casa de repouso. Substantivo menurá, do verbo nuar. Era objetivo edificar uma casa de repouso. Para colocar o que na casa de repouso? A arca da aliança, para a estrada dos pés do nosso Deus. Então, o templo é chamado do quê? Casa do repouso de Deus. Vamos ver outro texto que isso aparece, Salmos.
Abra no Salmo 132. Vamos ler 2 versos aqui. 132, quer dizer, 4 versos. Versos 7 e 8. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Então, Deus vai entrar no lugar aonde? Do repouso. O templo é chamado de casa do repouso. E agora vamos ler o verso 13 e 14. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada, deixa para sempre o lugar do seu repouso. Então, o templo tem a ver com descanso. Deus descansa no templo. Então, quando Deus descansa no sábado, o que ele está fazendo? Ele está descansando no seu templo. Daí vem a expressão de que o sábado é um templo no tempo. Deus descansa no tempo. Finalizando. Literatura comparada. Marduk, deus dos babilônios, vence uma guerra contra Tiamat, que foi a sua, vamos dizer assim, a sua criadora. Ao destruir Tiamat, ele resolve se estabelecer sobre todos os deuses do panteão babilônico. O que ele faz? Ele resolve construir ou criar um mundo e criar dentro desse mundo um habitante. Esse habitante, esse ser selvagem, foi formado da terra com o sangue de Tiamat que ele tinha matado. Olha os paralelos. Ele pega esse habitante e ele dá uma ordem para esse habitante. Esse habitante deveria fazer o seguinte. Aliás, quantos dias no relato babilônico a terra é criada? 7 dias. E no 7º dia, chamado de Sapatu, o que o ser criado vai fazer? Ele vai construir um templo, um zigurate para Marduk habitar, e ele vai levar comida para Marduk. Quando eu vou para o relato bíblico, quem alimenta Deus? Ninguém. Porque é Deus que alimenta a sua criação. Então tem uma inversão. Olha que interessante essa inversão. Além disso, os homens deveriam construir um lugar para que Deus pudesse habitar no lugar. E Deus cria o tempo para que ele possa habitar no tempo. Um lugar não é acessível a todas as pessoas, correto? Se for longe, não tem como todo mundo chegar. Está chovendo, é difícil de vir para a igreja, quem vem a pé, quem não vem de carro. O lugar é estático. O tempo, todos têm acesso em qualquer lugar. E transforma todo mundo em igual. No tempo, todos nós somos iguais, nivela todas as pessoas. Então, o primeiro templo que Deus cria não é no espaço, é no tempo. O sábado é o templo no tempo, porque todos nós podemos ter acesso ao santuário de Deus e comparecer diante dele, para receber dele bênçãos e graça e assim por diante. Esse é um breve vislumbre de Gênesis capítulo 1, do verso 1 até 2, verso 3. Quantas coisas a gente aprende quando a gente lê a palavra de Deus? O sábado ganha uma outra perspectiva. O sábado deixa de ser centrado no lugar, porque geralmente sábado para a gente está associado ao lugar, né? O dia que a gente vai na igreja. E o sábado passa a estar associado com a morada de Deus. É o templo no tempo. E todos nós temos acesso a comparecer diante dele. Vamos orar? Eterno nosso Pai, muito obrigado pelos momentos que passamos aqui. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pelo relato de Gênesis. Nós podemos extrair tantas lições para a nossa vida. Que nós possamos entender que vida gera vida. E que a nossa vida seja um constante buscar gerar vida em outras pessoas. Como diz a tua palavra, nós que fomos chamados das trevas, da não vida, para a vida, a maravilhosa luz. Que nós possamos levar essa maravilhosa luz às outras pessoas. E muito obrigado, Senhor, por esse santuário no tempo, que é o sábado. Que todos nós possamos ter acesso a Ti. Que todos nós Te busquemos em espírito e em verdade no santuário no tempo, que é o sábado. É o que nós Te imploramos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.